Sisu tem vaga em 8 instituições estaduais e federais da Bahia. Representante do Vaticano visita a sede das obras sociais Irmã Dulce. Começa a valer nova regra para mudar de plano de saúde sem cumprir carência. Referência no estado, o Hospital Ana Nery realiza um transplante de rim a cada 48 horas. Baixo estoque de sangue preocupa Hemoba no mês das festas juninas. Cartela da Zona Azul passa a ser digital em 2 bairros de Salvador. 5 pessoas são presas e mais de 600 quilos de carne clandestina apreendidos em Jacobina. Esporte, Fernandão encerra jejum e fala sobre as críticas que vinha sofrendo da torcida. No Vitória, treinos fechados antes da partida contra o Sport. O TVE Notícias começa agora. Boa noite. A nova regra de portabilidade de planos de saúde já está em vigor. Quem tem plano coletivo agora pode migrar para o individual. A repórter Darly Martins tem mais informações. A partir de hoje, com as novas regras em vigor da Agência Nacional da Saúde, os usuários que têm plano de saúde já podem fazer a portabilidade para outros planos. Mas quem vai esclarecer melhor sobre essa portabilidade é o José Cândido, que é advogado especialista nisso e vai tirar as dúvidas da gente. Quem pode fazer essa portabilidade, Cândido, e como deve ser feita essa portabilidade? Então, os usuários de planos coletivos é quem podem fazer essa portabilidade. Essa portabilidade foi direcionada a eles. É uma portabilidade onde, cumprindo 2 anos no plano coletivo, os seus usuários podem agora procurar planos individuais e adequar o seu plano a um plano individual e não ficar mais atrelado às empresas que controlam os planos coletivos. Fazendo essa migração, ele fica livre aí das carências também? Não. Ele precisa ter 2 anos no seu plano coletivo e assim passar para o plano individual. As carências que ele, por acaso, tiver no seu plano coletivo, ele terá as mesmas carências no plano individual até a sua conclusão. Mas esses planos individuais, eles quase que não existem mais. O que fazer nessa situação? Ainda há no mercado planos individuais, em menor número do que os coletivos, porque as operadoras de plano de saúde prezam e visam o lucro. Então, ele tem que procurar, junto à ANS, planos individuais que adequem o seu plano coletivo a ele, que com a portabilidade tem que estar dentro das mesmas características. Muito obrigada pelas informações. A gente volta ao estúdio com vocês. O Hospital Ana Nery, em Salvador, encerrou o mês de maio com 17 transplantes de rins realizados. O hospital é referência no estado e vem realizando uma média de 1 transplante a cada 48 horas. Durante anos, José tomou uma grande quantidade de medicamentos para hipertensão. Esse problema afetou os rins e praticamente fez com que os órgãos deixassem de funcionar. Foram quase 4 anos esperando um transplante. Uma ansiedade muito grande em você, dia a dia, estar ali prestando serviço ou fazendo serviço de hemodiálise na espera desse órgão compatível ao seu corpo. José recebeu um rim depois que a família de um rapaz autorizou a doação. O transplante foi realizado no Hospital Ana Nery, único 100% SUS para esse tipo de procedimento no estado. Pelo menos aí 7 pessoas podem se beneficiar, né, no momento de uma doação, né? Através do transplante renal, transplante hepático, transplante de pâncreas, transplante de coração. A espera na fila depende de paciente para paciente, de acordo com a compatibilidade. Rivanilce faz hemodiálise há 2 anos. Ela tem um distúrbio hereditário nos rins. No começo foi muito difícil para mim, para poder eu me adaptar. Eu não acreditava, eu não sabia o que era hemodiálise. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo o problema. Atualmente, o tempo médio de espera de um paciente na fila é de 2 a 3 anos. Mas o cenário de transplantes tem evoluído. A recusa da família, algo perto de 50%, já foi maior. Campanhas têm alertado familiares para a importância da doação. Fundamental é a conscientização, né? Assim, da pessoa entender que mesmo no momento de tristeza, né, de sofrimento para a família, realmente assim, é um momento que ainda pode, né, de repente, ajudar uma outra pessoa, né?
De janeiro a maio deste ano, na Bahia, foram realizados 354 transplantes. Desse total, 237 foram de córneas, 97 de rins e 20 de fígado. A duração do transplante, onde eles dão mais ou menos uma garantia de transplante, seria de 15 anos. Mas tem gente que já viveu muito mais do que isso e viveu saudavelmente, tranquilo, o resto da vida. A campanha Junho Vermelho destaca a importância da doação de sangue neste período do ano em que são registradas quedas em estoques de bancos de sangue públicos e privados. A Fundação Hemoba começa o mês com um alerta. Os estoques de sangue para o atendimento das demandas permanecem em estado crítico. Para doar, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário também estar descansado e bem alimentado, tendo preferencialmente ingerido alimentos sem gordura. A sede da OCID recebeu hoje a visita do representante do Vaticano responsável por conduzir os processos de beatificação e canonização de Irmã Dulce. Dona Rosália das Virgens acredita que fé e muita devoção à Irmã Dulce aliviaram suas fortes dores nas pernas e coluna. A aposentada diz que conheceu a freira na década de 80 e para ela a religiosa já era uma santa. Eu tive esse encontro com ela e só quem pode dizer sou eu que passei. Foi rápido, aquela rapidez, foi uma rapidez que essa dor no meu pescoço. A mãozinha, aquela mãozinha, moça, parecia, sabe como? Eu vou te divulgar como a mão de Irmã Dulce parecia aquela espuma. Aquela nuvem que você passa assim, mas era ela mesma, não era ninguém, não era ela. As obras sociais Irmã Dulce receberam a visita do postulador Paolo Villota para dar prosseguimento ao processo de canonização. Ele acompanha o processo desde 2010. A função dele é reunir documentos, relatos e certificações que confirmam a obra e todas as virtudes heróicas da bem-aventurada Dulce dos pobres. Me emocionou a própria vida de Irmã Dulce, a história da Irmã Dulce. E cada santo tem a própria história. Eu amo a santidade porque tem a possibilidade de aprender diferentemente o Evangelho. E a Irmã Dulce, no meu coração, se destacou próprio para a sua simplicidade, humanidade, tudo que ela olhava a Cristo. Durante a visita, acompanhado pela superintendente da USID, o postulador ouviu pacientes. As obras abrigam 21 núcleos de atendimento. São 3 milhões de consultas por ano, 20 mil cirurgias e 35 mil internamentos. Após o reconhecimento dos milagres pelo Vaticano, deu início ao processo de canonização. Irmã Dulce será a primeira santa nascida no Brasil. Mas para quem conviveu com a freira, a santidade era presenciada todos os dias. É uma graça muito grande a gente ter convivido com a santa, né? Era uma pessoa especial, a gente já sentia a santidade dela. Com a notícia da canonização, a visita ao Memorial Irmã Dulce cresceu 200%. Os relatos de supostos milagres também aumentaram. Esse número vai aumentar ainda mais. Muitos relatos de graças, de depoimentos. No Instagram, hoje nós estamos com a provocação dizendo: conte sua história, relate aqui para nós como você conheceu a Irmã Dulce, quais são as lembranças. Então eu acredito que esse número tende a aumentar. As pessoas querem contar, né, como conheceram a Irmã Dulce. A expectativa é que o Papa Francisco divulgue a data da canonização em julho. Com o fim do processo, será possível captar mais recursos e, com isso, ampliar os serviços para os pacientes do SUS. Nós esperamos que, com esse reconhecimento da Igreja Católica, a obra tenha uma maior visibilidade, né? E que possa receber mais recursos para que a gente possa investir mais em projetos de importância muito significativa para o atendimento, para o acolhimento de pessoas, mostrando que o SUS é viável, sim, né? Mas que a gente precisa também de recursos para ampliar os serviços. Hora de ver como está o trânsito na cidade. Imagens ao vivo agora na região do Largo do Lucai. A gente percebe um trânsito intenso, bem de acordo com o horário, que é um horário de pico, né? Muita gente voltando para suas casas. Agora são 6h39. A seguir, mais de 600 quilos de carne clandestina são apreendidos em Jacobina. E ainda cartelas da Zona Azul deixam de existir no Rio Vermelho e na Barra.
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia aprovou pelo 4º ano consecutivo as contas do governador Rui Costa do exercício de 2018. Votaram a favor o relator Antônio Honorato, o vice-presidente do TCE Marcos Presídio e os conselheiros João Bonfim, Inaldo da Paixão e Carolina Costa. O voto contrário foi do conselheiro Pedro Lino. O placar final foi de 5 votos pela aprovação das contas a 1 contra. O parecer foi encaminhado ao Estado e à Assembleia Legislativa da Bahia. Na contramão do que ocorre no restante do país, a Bahia preserva o equilíbrio das contas, segue pagando em dia servidores e fornecedores. Além disso, tem uma das mais baixas dívidas do país em investimento público nos últimos anos. 3 regiões do estado vão ganhar policlínicas, unidades de média complexidade e especializadas no apoio diagnóstico. Os centros de saúde são construídos em locais estratégicos. Veja no Giro do Notícias desta terça-feira. Prefeitos de 41 municípios baianos assinaram protocolos de intenções para a criação de 3 consórcios públicos de saúde nas regiões de Itaberaba, Eunápolis e Serrinha. Os consórcios mudam a estrutura da saúde pública no estado. 8 policlínicas já estão em funcionamento e outras 11 devem ser inauguradas ainda este ano. No norte do estado, mais de 600 quilos de carne de origem clandestina foram apreendidos durante uma operação de fiscalização realizada no centro de abastecimento de Jacobina e em uma feira livre em um distrito da cidade. 5 pessoas foram presas. De acordo com o Ministério Público da Bahia, a ação é para inspecionar o transporte e comércio de carne clandestina ou em desacordo com as normas sanitárias, assim como averiguar a venda de produtos vencidos ou sem procedência que colocam em risco a vida e a saúde da população. Em Salvador, um acidente no início da tarde entre um carro e um ônibus deixou o trânsito congestionado na Avenida Manuel Dias da Silva, sentido Rio Vermelho. Quem precisou ir para o bairro enfrentou uma lentidão desde o início da via, próximo à Avenida Magalhães Neto. De acordo com a Trans Salvador, com a batida, o veículo se chocou no poste. Ninguém ficou ferido. Até o final de outubro, o novo sistema de cobrança da Zona Azul Digital vai funcionar em toda a cidade. Por enquanto, opera apenas nos bairros do Rio Vermelho e na Barra. Imagine estar atrasado para um compromisso, gastar tempo à procura de uma vaga para o carro. E quando finalmente encontra, percebe que está sem dinheiro em espécie para pagar o estacionamento. Muitas vezes é como você falou mesmo, a gente chega aqui, procura dinheiro e não encontra para fazer o pagamento. Outras vezes também, a gente chega até um pouco mais cedo do que o próprio trabalhador da Zona Azul. E aí a gente estaciona o carro e corre o risco até mesmo de não estar a cartela, passar um cara da 7 e multar a gente. A novidade é que os operadores da Zona Azul aceitarão pagamento também através de cartão de débito e crédito. Éramos para iniciarmos com crédito e débito, mas por questão de adaptação, vamos iniciar com crédito e débito daqui a mais ou menos 20 dias. Salvador tem 11 aplicativos após a implementação da Zona Azul Digital, realizada em outubro. Agora, as cartelas digitais vão substituir aos poucos a cartela de papel. Estão treinados até o momento 50 profissionais que irão atuar na Barra e no Rio Vermelho. Até outubro, as cartelas de papel que existem hoje não vão mais existir e todo o sistema ele passa a ser digital, otimizando a fiscalização, dando mais segurança ao usuário, mais conforto a quem usa a Zona Azul. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, tem vagas em 8 instituições da Bahia. Estudantes já podem se inscrever para o 2º semestre. As inscrições são para a 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São ofertadas 59 mil vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira no site www.sisu.mec.gov.br. Podem participar do programa os estudantes que fizeram prova do Enem ano passado e obtiveram nota na redação acima de 0. O resultado da chamada regular será divulgado no próximo dia 10 e as matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera, de 11 de junho até o dia 17. O candidato pode solicitar até 2 opções de vaga, especificando em ordem de preferência as suas opções em instituição de educação superior participante, escolhendo o curso, turno de aula e a modalidade de concorrência.
Moradores do Quilombo Baixa da Linha, no município de Cruz das Almas, encontraram uma ossada em um sítio arqueológico. Segundo pesquisadores, o local é um cemitério indígena com mais de meio século. Essa é a 8ª urna de sepultamento encontrada na comunidade quilombola Baixa da Linha, em Cruz das Almas, desde os anos 1980, quando foi descoberto na região um cemitério indígena. Veio tirar uma dúvida nossa, né, de saber que já existia habitante bem antes da própria comunidade da linha do Quilombo está aqui, mas havia pessoas que já existiam aqui na comunidade. A urna está assim aos pedaços porque as pessoas que encontraram o objeto acreditavam que dentro havia ouro. O desafio dos especialistas é mostrar para a comunidade que os potes têm sim muito valor, mas não financeiro. Essas urnas funerárias são verdadeiras cápsulas do tempo que trazem para nós informações diretamente do passado. A Universidade Federal do Recôncavo Baiano se dedica desde 2008 a estudar o sítio arqueológico. Os índios enterrados onde hoje está a comunidade foram extintos antes do descobrimento. O cemitério teria cerca de 600 anos. Dessa última ossada, dá para saber, a partir de uma análise preliminar, que é de uma pessoa jovem com cerca de 20 anos. A partir de agora, com o que restou, nós temos duas grandes possibilidades. Primeiro, fazer a datação por carbono 14, isso é 100% garantido, os ossos são suficientes. E a segunda, que não é tão fácil assim, porque está em início, é saber extrair o DNA. Além de tentar descobrir a idade da ossada encontrada, o professor vai se dedicar a conseguir a autorização do IPHAN para iniciar escavações na comunidade, para expor lá mesmo toda a riqueza arqueológica escondida debaixo da terra. Trabalho excelente, porque aí vai poder ainda comprovar mais esta comunidade, ela vai expandir mais ainda. Vamos voltar a falar sobre o trânsito agora de outro ponto da cidade. Imagens ao vivo agora da região ali da suburbana. Sentido periferia, a gente percebe bastante intensidade. Já no sentido contrário, o trânsito está bem tranquilo. Agora são 6 horas e 48 minutos. A seguir, Fernandão fala sobre as críticas que vinha sofrendo da torcida. No Vitória, treinos fechados antes da partida contra o Sport. E ainda o Arraiá de Santo Antônio, que abriu as festas de São João da cidade de Quixabeira. Fernandão foi o personagem do triunfo do Bahia contra o Grêmio em Pituaçu. O atacante encerrou um jejum e aliviou as críticas que vinha sofrendo por parte da torcida. Acabou o jejum. Após 39 dias, ou 7 jogos, a contratação do Bahia mais cara da temporada voltou a marcar. Eu sou atacante, a gente tem fases boas, fases ruins. Isso vai acontecer não só comigo, com vários jogadores, vários atacantes. Então eu sempre vou manter a minha tranquilidade, minha calma. Fernandão chegou ao seu 9º gol em 20 jogos no ano. E esse foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Gol que estimula ainda mais o matador tricolor. Me motiva mais ainda a continuar trabalhando, fazendo o meu máximo aqui no clube, para que nos jogos eu possa desempenhar um bom futebol. Não só o gol, eu acho também que eu fiz uma boa partida. Então, isso demonstra que o trabalho ele é muito importante quando você se dedica, independente se está fazendo gol ou não. O camisa 20 foi o responsável pelo último triunfo do esquadrão. Mas durante o período de seca a pressão foi grande, tanto que a esposa do atleta chegou a se manifestar em defesa dele nas redes sociais. Cara, crítica, eles têm que criticar mesmo quando a gente tá mal, estão no direito deles de criticar, mas também quando a gente tá bem, a gente tem o direito de nos apoiar e nos colocar lá pra cima. Então isso é normal, eu levo na boa, eu nem vejo muito comentário, essas coisas, entendeu? Esse é o primeiro treino do Bahia após o triunfo de sábado diante do Grêmio no estádio de Pituaçu. A preparação agora é para pegar 2 jogos fora de casa. Primeiro contra o Ceará no sábado, depois contra o Internacional lá em Porto Alegre na quarta-feira. A boa novidade do dia é o retorno de Rogério. Ele ficou de fora de 3 jogos devido a dores na coxa e treinou com bola pela primeira vez após a lesão. É a esperança de mais mobilidade no ataque tricolor. Mas o que Fernandão não dá em velocidade, compensa em vontade. E a idade vai chegando, o corpo já não é o mesmo, mas a vontade ela é a mesma. Então
A gente sabe que na minha posição hoje é difícil eu manter os 90 minutos. Eu procuro dar o meu máximo, sabe? Ajudar da melhor forma. Então, enquanto eu estiver em campo podendo ajudar, eu vou dar o meu melhor. No Vitória, os treinos de hoje foram fechados para a imprensa. O repórter Adson Monteiro tem mais informações. Com os portões fechados, a imprensa, o técnico Osmar Lois aproveitou os 2 turnos nesta terça-feira para aprimorar as finalizações e a troca de passes. O lateral Capa, que havia sido poupado da atividade anterior, participou do trabalho normalmente com o grupo. Em contrapartida, os atacantes Felipe Garcia, Matheus Augusto e Kaique Souza continuaram o tratamento no departamento médico do clube. Com 4 pontos em 6 jogos, o Vitória ocupa a penúltima colocação na Série B. O time agora tem 2 compromissos longe de Salvador para buscar a reabilitação. Sábado, diante do Sport, na Ilha do Retiro, e na próxima terça-feira, contra o Oeste. O Vitória não sabe o que é vencer há 4 rodadas. Do Barradão, Adson Monteiro para o TVE Notícias. E aqui no estúdio, o Elton Serra está com a gente para falar, sobre este momento do Vitória, esse momento do Bahia. Elton, boa noite. Boa noite, Cris. Fechar esse treino para um momento que o Vitória vem sofrendo de pressão é uma boa opção, é correto? Você acha o que disso? Bom, o momento que vive é complicado, né? Boa noite para quem está nos assistindo. Vitória vive uma semana aí de tentar recuperar a equipe depois desses 2 resultados ruins na estreia do Osmar Lois. Eu falo que o primeiro foi ruim, empate contra o Atlético Goianiense, porque o time estava já na zona do rebaixamento e precisava vencer fora de casa. E em casa perder do jeito que perdeu para o Bragantino também deixou não só a torcida preocupada, mas a diretoria também. Fechar o treino é muito mais para ter privacidade para puxar a orelha. Não na frente da imprensa e de alguns torcedores que podem assistir os treinos. E o Vitória precisa dessa chacoalhada. Tem 2 jogos fora de casa e 2 jogos difíceis. Enfrenta o Sport, que é um clássico nordestino, depois enfrenta o Oeste, que é sempre chato jogar no interior de São Paulo. E o Vitória precisa obrigatoriamente vencer pelo menos um desses 2 jogos para sonhar em sair da zona de rebaixamento antes da parada para a Copa América. Estão se apegando, inclusive, a essa parada de algumas semanas para poder recuperar a equipe, mas se a gente lembrar que o Vitória teve o mesmo tempo, um tempo parecido entre o final da Copa do Nordeste e o início da Série B e continuou na mesma situação, realmente é um pouco complicado da gente saber se o Vitória vai conseguir essa recuperação para seguir a temporada e sair da zona do rebaixamento. Mas o fechar o treino é muito mais na tentativa de ter privacidade para puxar a orelha de um grupo que realmente está precisando de uma chacoalhada. Agora, voltando a falar do Bahia, é normal essa oscilação de Fernandão na temporada? O Fernandão, ele passou por um momento de recuperação física, porque ele veio do futebol árabe, é um método de treinamento muito diferente do futebol brasileiro, e a gente sabe que ele precisaria desse tempo de recuperação. Nesse período, o Gilberto conseguiu ser o atacante artilheiro, um dos artilheiros do Brasil, inclusive, e o Fernandão teve que esperar o seu momento, Ele entrou na última partida, no jogo contra o Grêmio, justamente porque o Gilberto se lesionou. O Gilberto teve um problema físico, um problema muscular, que inclusive é dúvida, mas ele consegue aí ter um espaço para conseguir recuperar seu futebol. Tá ok, Elton, muito obrigada aqui pela participação. Boa noite para você. Valeu, Cris. Até a próxima. Até. A cidade de Quixabeira recebeu visitantes de várias partes para curtir o forró em uma das festas mais tradicionais da região. Esse ano, o tradicional Arraiá do Santo Antônio celebrou 30 anos de tradição. Veja na reportagem colaborativa. Junho é aquele mês que as cidades ficam enfeitadas com bandeirolas e a temperatura cai um pouco. Ideal para ficar agarradinho, dançando aquele forró pé de serra. Estou pisado nesse chão foi ele quem me criou. E foi com esse clima os 2 primeiros dias do melhor mês do ano na cidade de Quixabeira, que festeja 30 anos o seu Arraiá do Santo Antônio. O mês de junho não tinha coisa melhor começar com chave de ouro em Quixabeira. É uma festa tradicional em nossa região que precisa ser sempre mantida essa tradição. Então a época de tocar realmente é Arrastapé, o São João, que é a festa da nossa terra. E quem abriu a festa foram os Filhos da Terra, do Trio Jacobina. Tem uns 30 anos mais ou menos. O tempo que tem em Quixabeira, cidade,
é eu que abro esse show. É a cultura do nosso forró pé de serra. Já na segunda noite, o público queria algo diferente. E foi com muita, mas muita sofrência que a banda Unha Pintada atraiu um dos maiores públicos dos 30 anos de história do Arraial do Santo Antônio de Quixabeira. Não pode faltar o arrocha, a sofrência, para dançar com as morenas. A segunda noite foi iniciada com a banda Capa de Playboy e logo depois teve muito forró com o Capitão do Reino. A partir de hoje, nós saímos daqui com aprendizado para que possamos no próximo ano fazer ainda melhor. E o TV Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.